Agora sim eu quero chamar aqui a minha amiga que Deus me deu. E ela é muito especial para minha casa, a casa dela é especial para minha, né? Não preciso falar aqui, né, sobre isso, porque vocês veem, né, fora da presença dela, falar sobre ela. E ela é de uma generosidade tamanha. A Fabíola é o tipo de pessoa que, por mais que você, quanto mais você conhece um pouco mais você se surpreende e agradece a Deus por conhecê-la. E isso é o oposto do que a gente vê hoje, né? Então é motivo de dar glória a Deus pela vida dessa mulher de Deus, que eu chamo aqui pastora Fabíola Bastos. Aplauda ao Senhor. Coisa linda! Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Gente, é muita emoção. Eu estou me sentindo como se eu estivesse aqui pela primeira vez. O que está vendo? Oh, Jesus. Tudo bem com vocês, gente? Tudo caminhando para a glória de Deus. Eu quero louvar ao Senhor mais uma vez por estar aqui nessa noite. Quero louvar ao Senhor, agradecer a Ele pela oportunidade que Ele me concede, porque de verdade é um presente todas as vezes que eu sou de alguma forma solicitada para estar aqui. E recebo muitas mensagens de algumas mulheres aqui. Desde já, obrigada pelo carinho. Não vou gravar o nome de todas que eu respondi lá no direct. Foi eu mesmo que respondi. E fico muito feliz, né, com as mensagens das irmãs que são enviadas. E quero louvar a Deus pela vida desses amigos abençoados. Apóstolo Paulo Velasco e a minha amiga pastora Damiana. De verdade, de fato, né, o Senhor nos apresentou, né, e eu sinto isso e entendo e percebo que a recíproca é verdadeira. Que Deus continue nos guardando, que Deus continue nos preservando. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que o céu nos guarde. Aleluia, eu sinto a presença de Deus, Damiana. Que o céu nos guarde nessa essência, nessa verdade, para a glória do nome dEle. Amém? Te amo muito, amo muito. Você é muito especial mesmo. Você e toda a sua casa. Traga um abraço do homem mais lindo do planeta. Desculpa, mas é o meu marido. O mais lindo do universo, né? Manda um abraço para o apóstolo, para Damiana e também para vocês que estão aqui. Ele esteve no retiro, foi isso, né? Retiro de carnaval, sabe? Eu vi, não me convidaram não, gente. Brincadeira. Mandou mensagem, né? Eu estava em outro lugar. Tem certeza? Aleluia, tem certeza? Glória a Deus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Glória a Deus. E traga um abraço dele, né? Como eu disse, ele esteve no retiro. Foi bom, gente? Quem estava lá? Retiro de carnaval lá. Retiro de carnaval, não foi isso? Quem sambou para Jesus? Calma, não se escandaliza, não. Aquela sambadinha de leve, assim, né? Estou aqui acompanhada da minha amiga, intercessora, diaconisa, pregadora. Esteve também no retiro de mulheres. Fica de pé, bate palma para Jesus pela vida da Gleice Miranda. Profeta, eu falei que era profeta. Gleice é uma bênção. Deus te abençoe, Gleice. Em nome de Jesus, e que o Senhor nos guarde também. Para a glória do nome dEle. Glória a Deus. Gente, rapidinho, eu vou ler a palavra. Tem uma palavra de Deus para nós aqui. Mas como já foi dito, né? Já foi propagado aqui, eu só vou frisar o meu livro para você que ainda não adquiriu, ainda não leu, ou que você que já adquiriu o seu, mas quiser presentear uma amiga. Minas de Fé. Foi preciso perder, né? Lembra essa conversa aí? É isso aí. Jesus fez uma grande obra na minha vida, na vida do meu esposo. E aqui eu falo um pouquinho sobre a minha história, sobre a nossa história.
Não é sempre que eu lembro, mas aqui também, além do meu testemunho, linkado ao meu testemunho, tem uma página aqui, onde eu exploro um pouquinho sobre Esther, sobre o livro de Esther. E você vai perceber como de fato nós fomos escolhidas para um grande propósito. Tá bom? Se você quiser adquirir, vou ficar aqui, vou estar por aqui, ou vou lá, eu não sei, vamos resolver. Vou lá, Gleice? A Gleice falou que eu vou lá, então eu irei, então. Irei lá para você, se você quiser uma dedicatória. E para fechar, antes de lermos o texto que está aqui, separado, 20 de setembro, anota na sua agenda, ok? 20 de setembro, fala para sua irmã que está do seu lado, né? A pregadora aqui não vai ficar mandando você fazer isso o tempo todo, desculpa aí a risada, né? Mas fala para ela e fala 20 de setembro. Mas fala com fé, fala com altitude. Fala 20 de setembro. Não esquece. Já está confirmada, porque eu já divulguei, né? Pastora Helena Raquel, missionária Laila Caroline. E eu não sei se eu deveria, porque eu ainda não publiquei. Mas aí, não conta para ninguém fora daqui. Eu ainda não postei, mas está confirmadíssima a pastora Damiana Velasco. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ai, Jesus, entreguei, mais forte do que eu. E aí, aos poucos, também estarei divulgando aí nas minhas redes sociais. Se você não me segue, segue lá, Fabiola Bastos Oficial. Abra comigo, livro de Gênesis, o capítulo 41. Cadê o nosso amigo tangedor, tecladista, o melhor de Campos? Glória a Deus, abençoado. Muito obrigada, meu amigo. Glória a Deus. Aquela coisa, né, de pregador pentecostal. Se a gente subir, tu vai junto. Tu já sabe, né? Aqui, né, o mistério é... Livro de Gênesis, capítulo 41. Você achou o capítulo 41? Vai lá para o versículo 51 e 52, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Tá maravilhoso para mim aqui o som. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito obrigada aqui. Capítulo 41, versículos 51 e 52, diz assim a palavra do Senhor. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. O nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Preciso ler novamente os 2 versículos, por favor. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Glória a Deus. Permaneça de pé por alguns minutos. Se você puder, desocupa suas mãos aí, coloca a sua Bíblia na cadeira, na mesa, onde você puder, e levante uma das suas mãos em direção ao altar nesse momento. Abra o teu coração, não deixe nada roubar a tua ligação nessa hora. Vamos mergulhar na palavra do Senhor. Isso, fecha os seus olhos. E agora você não vai repetir a minha oração. Eu vou orar aqui do meu jeito, da minha maneira, e você aí no seu lugar vai começar a falar com Deus aí. Peça ao Senhor na sua oração: abençoa minha vida, abençoa minha casa, minha família. E nesse momento, peça ao Senhor que Ele possa usar os meus lábios para falar ao teu coração nesse momento. Você pode começar a sua oração a hora que você quiser. Pode começar a orar nessa hora. Fala com Deus.
Fala com o Senhor em voz alta, baixo, da maneira como você se sentir à vontade. Só não deixa de falar com Ele agora. Isso. Começa a falar com Ele nesse momento. Começa a orar. Glória a Jesus. Pai, eu quero render graças a Ti nessa noite. Eu quero louvar o Teu nome. Eu quero bendizer o Teu nome, Senhor. Deus, como é bom poder estar na Tua casa. Como é bom, Senhor, poder sentir a Tua presença. Como é bom poder falar contigo. Como é bom, Senhor, poder ouvir a Tua voz. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Não estamos reunidos no nome de homens. Nós estamos aqui reunidas no Teu nome. Jesus, Tu disseste que todas as vezes que nós nos reuníssemos em Teu nome, o Senhor estaria presente. Não estamos aqui por causa de homem algum, nós estamos aqui por causa do Senhor, é no Teu nome. Ó Deus, e a prova de que essa reunião é no Teu nome, é a Tua presença, que nós sentimos aqui nessa noite. O Senhor já falou conosco através dos louvores. O Senhor já falou conosco, Senhor, através, Senhor, da palavra de oferta. O Senhor já falou conosco, Senhor, Deus vivo, até mesmo através dos avisos que foram dados aqui nesse dia. Pai, aqui está a Tua palavra. A Tua palavra que é viva. A Tua palavra que é poderosa, Senhor. Ó Deus eterno, Deus vivo. Eu estou aqui nessa noite, eu vim aqui nessa noite, eu não vim aqui marcar Senhor Deus vivo, uma presença, bater um ponto, Senhor, cumprir uma agenda. Eu vim aqui nessa noite, disposta a ser movimentada pelo Teu Espírito Santo. Aleluia! Eu vim aqui nessa noite, Senhor, desejosa de abrir a minha boca, para que o Senhor possa encher e falar com as Tuas filhas nessa noite. Aleluia! Pai, fica à vontade, Senhor. Oh Deus, Tu conheces os anseios do nosso coração, Pai. Os anseios da nossa alma, Senhor. Nós estamos aqui, fala conosco nessa noite. Fala, Senhor, nós queremos Te ouvir. Senhor, abre os céus. Abre a porta da palavra. Queremos entrar por essa porta, aleluia. Queremos entrar por essa porta. Senhor, traz a revelação da Tua palavra, nos ilumina, em o nome de Jesus. Que o Teu nome seja glorificado desde já, Senhor. Que as terras dos corações estejam preparadas para receber a semente dessa noite, em o nome de Jesus. E eu declaro que aquilo que o céu tem preparado para derramar, para fazer sobre nós nessa noite, há de ser derramado em nome de Jesus. E nada há de impedir o Teu agir. Nós já Te agradecemos e daremos glória a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você concorda com essa oração? Dá um amém. Isso. Oh glória, aplaude a Ele mesmo mais forte, porque Ele é digno. Já que você aplaudiu, continua aplaudindo. Agora abre a boca e começa a dizer que Ele é maravilhoso, que Ele é grande, que Ele é bendito, que Ele é lindo. Aleluia. Oh meu Deus. Oh Senhor. Meu Senhor da glória. Se ajeita nessa cadeira aí, minha irmã. Glória a Deus. E já que nós estamos hoje, e graças a Deus por isso, né, que vai ser servido daqui a pouco um outro banquete. E eu sei que nós estamos eu estou incluindo, estou sentada aí com você também, numa mesa, com todo carinho, com toda a simpatia que você tem. Fala para essa amiga aí, fala assim, ó, agora a gente não conversa. Fala de novo, que ela não entendeu. Porque a mesa convida a conversar. É só por isso. Mas agora a gente vai. Você vai olhar para mim, já vim de vermelho para tu ver o ponto assim, ó. Acertar. O Senhor colocou essa palavra no meu coração.
Todas as vezes que eu vou ministrar nesse texto, eu não sei você, mas todas as vezes que eu vou meditar nessa história, isso mexe comigo de uma forma positiva, mas mexe comigo. É quase impossível ler Gênesis 37 em diante, até o término dele, e você não se pegar chorando diante daquilo que está sendo relatado aqui. Não é para te assustar, é só para que você possa estar ainda mais atenta, mas assim, a gente vai chegar num ponto bem delicado aqui. Então, por isso, redobre a tua atenção e a tua sensibilidade para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a falar contigo nessa noite. Nós estamos diante da história de José. Você vai ver no capítulo 30 de Gênesis, versículo 22, 23 e 24 de Gênesis, no capítulo 30. Vai falar sobre o nascimento de José. José foi filho de Raquel, a amada de Jacó. E quando Raquel concebe José, dar a luz a José, e ela vai dar o seu nome, José, ela vai dizer: para que o Senhor me acrescente outro filho. Então José quer dizer aquele que acrescenta. Do capítulo 30, desses versículos que eu disse, 22 ao 24, é onde fala sobre esse nascimento de José. Nos capítulos seguintes, não se relata detalhes sobre José. Então a gente chega no capítulo 37. É no capítulo 37 que a Bíblia começa a dar um destaque sobre a história de José. E o texto diz, no capítulo 37 de Gênesis, que Jacó, que também que passou a se chamar Israel, mas a gente vai falar Jacó, ou Israel, não sei, mas você já entendeu, você sabe. Jacó, a Bíblia diz que ele amava José, tinha diversos filhos, mas o texto destaca que Jacó amava José. Então, quem é José? O amado do pai. Quem é José? O amado do pai. E a Bíblia diz no capítulo 37 que Jacó amava José, a ponto de decidir fazer uma túnica colorida, presentear José com essa túnica colorida. E essa túnica colorida vai trazer, entre aspas, muitos problemas para José. A Bíblia diz que os irmãos de José se incomodam com essa túnica que ele recebe do pai. Só que eu e você que conhecemos a Bíblia sabemos que nós não vamos encontrar no texto do capítulo 37, em nenhum capítulo de Gênesis, nós não vamos encontrar um texto dizendo que José pediu a túnica. Não é José quem pede, é o pai quem decide dar. Não é José quem quer um destaque, não é José que quer algo diferente dos seus irmãos, foi o pai quem decidiu colocar sobre José algo diferente, algo que o destacasse. O pai decide dar a túnica, e como eu disse, não é José quem pede, é o pai quem decide dar. E se foi o pai quem decidiu dar, e se foi o pai quem decidiu honrar, e se foi o pai quem decidiu escolher, tem que reclamar com o pai. Aleluia! A túnica sobre José era um sinal de que algo diferente estava sobre José, de que algo muito
importante e especial estava sobre José. O pai, aqui eu estou dizendo sobre o pai, é lógico que você entende que é o nosso Deus. Então é o pai quem decide dar. Só que a Bíblia diz que, como eu acabei de afirmar, que os irmãos se incomodam, os irmãos de José, até que José também. José tem um sonho. A Bíblia diz que José tem um sonho e ele vai chegar para o seu pai, para os seus irmãos e vai dizer: gente, o gente é da pregadora, como vocês já sabem, para quem me conhece aqui. Gente, eu tive um sonho. Eu sonhei que estávamos atando molhos no campo e o meu molho, ele se colocava de pé. E os vossos molhos rodeavam o meu, e daí em seguida eles se inclinavam diante do meu molho. E os irmãos vão dizer para José: o que você está querendo dizer com isso? O que você está querendo dizer com esse sonho? Você está dizendo que você vai reinar sobre nós? Você reinar sobre nós? E se não bastasse, José tem um segundo sonho. E José vai dizer: eu tive o outro sonho. E eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E a Bíblia diz que os irmãos vão se enfurecer. E agora o texto diz que Jacó diz para José: José, vai saber aonde é que estão os seus irmãos. Vai procurar onde os seus irmãos estão. José sai de onde está e faz o que o pai havia ordenado em busca dos seus irmãos no campo. Só que ele não encontra os irmãos, até que ele se depara com um homem e pergunta: você viu meus irmãos? Ele diz: foi para Dotã. E a Bíblia diz que lá vai José atrás dos seus irmãos. Só que quando José está indo em direção aos seus irmãos, quando ele avista os seus irmãos, o texto diz que quando os irmãos avistam José, e vão dizer uns para os outros: olha quem está vindo ali. Lá vem o sonhador mor. Sabe o que é sonhador mor? Aquele que sonha grande. Os irmãos começam a zombar entre si e dizendo: olha lá quem está vindo. Aquele que está pensando que é alguma coisa. Olha lá quem está vindo. Aquele que sonha grande demais. Quem é José, Fabiola? José é alguém que infelizmente está sendo perseguido pelos da sua própria casa. Redobre a tua atenção, por gentileza. Que o propósito aqui da mensagem de Deus não é colocar você contra os da sua casa. Redobre a tua atenção, por gentileza. Mas a verdade é que infelizmente José está sendo perseguido pelo da sua própria casa. São os seus próprios irmãos, aqueles que se assentam à mesa com José, não acreditam em José. São aqueles que deveriam apoiar José, aqueles que deveriam dar a mão a José e dizer: vamos lá, meu irmão, vamos lá que tu vai conseguir realizar o sonho que Deus te entregou. Só que não é isso que acontece. Os irmãos de José, aqueles que deveriam apoiar, José está sendo perseguido, afligido pelos mais próximos, os que se assentam à mesa com ele. E o texto diz: lá vai o sonhador mor. E a Bíblia diz que um vai dizer para o outro: vamos matar ele. Vamos fazer o seguinte: a gente mata José. E aí a gente vai ver o que vai ser dos sonhos dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa noite, eu não sei você, mas Deus já fala comigo muitas vezes. E eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Deus fala comigo pela misericórdia do Senhor. E muitas vezes em sonhos. Você não é obrigado a acreditar, mas Deus ainda fala através de sonhos. Existem sonhos que são coisas da nossa cabeça, do nosso dia a dia. Coincide com aquilo que você falou muito sobre, ou pensou muito sobre. Mas quem tem o Espírito de Deus sabe discernir o que é algo do dia a dia e o que é uma revelação de Deus. O que eles estão pensando é
sonho de José, é coisa da cabeça de José. Fulano está pensando que Deus tem alguma coisa para a casa dela. Isso é soberba, isso é vaidade, isso é coisa da cabeça dela. Só que o que eles não sabem é que o sonho não é teu, José. O que eles não sabem é que é o propósito de Deus na tua vida. José está aqui nessa noite porque José sou eu e você, que infelizmente em alguns momentos da vida não seremos entendidos por aqueles que deveriam nos entender. Não seremos acreditados, e isso não se limita a pai, mãe, irmão de sangue. Isso se limita a algumas pessoas, infelizmente, dentro da própria igreja. Mas eu disse aqui, repito, o propósito aqui não é você olhar para o teu irmão torto. Você vai entender no final. Você vai entender no final como Deus é maravilhoso. Só que a verdade é que eles estão dizendo: vamos matar ele. Alguém está dizendo: vamos parar ela, vamos parar a casa dela. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Aleluia. Oh, Jeová poderoso. Andia. Sabe o que Deus diz lá em Números 23? Fala que alguém manda Balaão amaldiçoar o povo. Só que ele não consegue amaldiçoar. E Deus diz: o que eu mandar você fazer, tu vai fazer. O que eu mandar tu dizer, tu vai dizer. Aleluia. Não amaldiçoa aquele a quem eu abençoo. Aleluia. Vamos parar ela. Vamos parar ele. José, vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Quando José se aproxima, glória a Deus. A Bíblia diz que quando ele se aproxima dos seus irmãos, eles conspiram de longe. Quando José se aproxima, eles arrancam a túnica de José. A primeira coisa que eles vão fazer é arrancar a túnica de José. Porque eles estão olhando para José e eles estão dizendo: quero ver agora sem túnica. Quero ver agora sem túnica. Só que eu acabei de dizer para você que não é sonho. O que eles não sabem é que não era sonho de José, era propósito, plano de Deus. Então, minha irmã, você que está aqui nessa noite, que veio para esse culto, Deus tem uma resposta para você. Podem arrancar a túnica, podem levar a túnica, mas não levam os sonhos. Porque quem sonha os sonhos de Deus não depende de túnica, não depende de destaque, não depende de cadeira. Quem sonha os sonhos de Deus só precisa permanecer fiel para viver o que Ele tem preparado para você e para a tua casa. Aleluia! Deus seja engrandecido nessa noite. Levam a túnica, mas não levam os sonhos. Eu não sei o que você tem perdido ao longo da vida. E eu sei que algumas coisas eu não vou poder nem mensurar, que talvez tenha doído tanto. Mas algumas coisas você pode até ter perdido. Mas Deus está dizendo: o meu propósito continua de pé. O meu plano continua de pé. Eles não sabem ainda. Pegam José, tiram a túnica e jogam José dentro do poço. Depois de jogar José dentro do poço, a Bíblia diz que os irmãos de José vão se assentar e comer pão. Está lá no capítulo 37. Eles vão, de Gênesis, eles vão se assentar e comer pão. Versículo 25.
que sejamos José nessa história. Que sejamos José nessa história. Mas que não sejamos os irmãos de José. Aqueles que são capazes de fazer qualquer coisa para tentar impedir o propósito de Deus na vida de alguém. Deus me livre e livre você de ser os irmãos de José. É melhor ser José e lançado no poço e dormir com a consciência tranquila do que ser os irmãos de José que tenta matar, que tenta parar, que tenta derrubar, que tenta destruir. Aleluia! E ainda tem coragem de se assentar à mesa, comer pão. Aqui não está não, não está aqui não, em nome de Jesus. Mas eles se assentou em volta e foram comer pão. Como que consegue ainda ter fome? Como que consegue ainda ter fome, sabendo que infelizmente alguém foi prejudicado por causa de você? Não. A Bíblia diz que eles lançam ele no poço. Vão se assentar até que uma caravana de ismaelitas está passando. A Bíblia diz que agora José vai ser vendido por 20 moedas de prata. Vendido como escravo para os ismaelitas, pelos próprios irmãos. Eu sinto tanto temor de Deus e eu repito um propósito do céu aqui nessa noite. Não é você espraguejar, porque infelizmente eu sei que existe os irmãos de José no sentido espiritual. São os espíritos malignos mas infelizmente esses espíritos na maioria das vezes vão usar alguns corpos. E eu preciso ser muito cuidadosa com isso, porque o propósito aqui não é dividir igreja, pelo amor de Deus. E você vai entender isso. Mas o fato é que aqueles que se assentavam com ele na mesa vão vender ele. Lá vai José na caravana dos ismaelitas, até que numa parte do caminho alguns egípcios passam e os ismaelitas vendem José para o Egito. Pensa comigo, 17 anos de idade. Independente da idade, o negócio é difícil. Mas José está com seus 17 anos de idade. E lá vai José, depois de ser vendido pelos irmãos por 20 moedas para os ismaelitas, agora é passado para outra mão, que são dos egípcios. Agora pensa comigo, indo na caravana dos ismaelitas, em seguida na caravana dos egípcios, e lembrando, e o sonho? E falando consigo, e o sonho? Quantas vezes eu e você não nos deparamos assim? Aquela palavra que Deus liberou em direção à tua vida, à tua casa, aquela promessa, aquele sonho que Deus te deu, que Deus mostrou para você, e você sabe que Deus disse que vai fazer. Só que quando Deus permite você sonhar, Ele vai permitir também o cenário que diz totalmente contra aquilo que você recebeu como promessa. E como eu costumo dizer, de fato, o cenário nunca combina com a promessa. O cenário que você está vivendo talvez hoje não combina com a palavra que você recebeu na semana passada. O cenário que a tua casa vive hoje talvez não combine com algumas promessas que você recebeu há anos atrás. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: se prepara, porque o tempo do cumprimento vai chegar. E o sonho foi para mim, Deus mostrou para mim, e o sonho não consegue entender. Aí José vai para onde? No Egito, na casa de Potifar. A Bíblia diz que quando José chega na casa de Potifar, o texto diz que José
prosperava em tudo aquilo que ele colocava suas mãos. O Senhor abençoava José. Tudo aquilo que ele fazia, a bênção de Deus estava ali. O texto diz mais ainda, o texto diz assim: e o Senhor abençoa o egípcio por amor a José. Mas e José? José está vivendo uma situação difícil. José está cheio de ressentimentos com os irmãos que o venderam. José está cheio de feridas, glória a Deus, daquilo que ele viveu na casa do seu pai. Mas e José? Aparentemente nada acontece na vida de José. E se não bastasse, José está vendo ele colocar as mãos sobre toda a casa do seu senhor, do seu chefe, e o Senhor abençoar o egípcio por amor a ele. Eu falei: Senhor, como assim? O Senhor falou: Fabíola, enquanto eu não faço por você, eu faço na vida de alguém através de você. Consegue entender, José, que Deus está usando a tua vida para abençoar outro? Não fez ainda na tua, mas usa a tua vida para alcançar outra vida. José para na casa de Potifar. Eu creio que a mensagem hoje vai ser... Eu creio, não posso prometer, mas no tempo dado, mas eu creio que hoje a mensagem vai ser... A gente tem algo para fazer aqui. Sucinta. É o propósito da pregadora. O Espírito Santo conduz. Mas o Espírito está sujeito ao profeta. Isso não quer dizer que eu vou passar da hora. O Senhor abençoa a casa de Potifar por amor a José. Até que na casa de Potifar, você conhece a história, a mulher de José, a mulher de Potifar, coloca os olhos sobre José, o deseja e tenta se deitar com ele. Tenta fazer com que ele a possua. E a Bíblia diz que José se recusa a pecar contra Deus e contra o seu Senhor. Ele vai tentar fugir, ele foge, a sua roupa fica na mão daquela mulher. Misericórdia. 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 Mas como já foi dito aqui, glória a Deus, Senhor, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Alguém que tinha um fácil acesso, misericórdia. Alguém que tinha um fácil acesso, teve facilidade de pegar alguma peça de José para fazer aquilo se tornar verdade. Deus está falando com alguém aqui. Misericórdia. Não está escrito ali no meu esboço. Poderia estar escrito e eu estar repetindo, não tem problema nenhum. Mas para que fique bem claro, eu não sei para quem. Alguém que teve muito acesso. Tem uma peça que pode tentar convencer a muitos para denegrir a sua imagem. Só que eu disse aqui, através do Espírito de Deus, que quem sonha os sonhos de Deus não precisa de túnica, não precisa de destaque, só precisa ser fiel a Ele para viver o propósito. Não é uma túnica, uma roupa na mão da mulher de Potifar que vai impedir o propósito de Deus na vida de José. Mas ela tentou. Uma calúnia se levanta. Deus tenha misericórdia de nós. Uma calúnia se levanta. José vai ser lançado na prisão. E quando José é lançado na prisão, a todo tempo o que você vai perceber? O texto diz, em todo momento, e o Senhor estava com José. José está na prisão. Vai interpretar dois sonhos. O sonho de um copeiro e de um padeiro, lembra? O padeiro e o copeiro vão contar os seus sonhos. José o interpreta.
O sonho do padeiro é que a cabeça dele seria levantada, ele seria morto dentro de 3 dias. A interpretação do sonho do copeiro é que o copeiro retornaria a servir Faraó. E José diz que ele serviria o copo na mão de Faraó. E depois de interpretar o sonho do copeiro, obviamente, que seria o que ficaria vivo, ele vai dizer assim: lembra-te de mim quando estiveres diante de Faraó, porque eu fui vendido da terra dos hebreus. E a Bíblia diz que José vai dizer para o copeiro: lembra-te de mim. Só tem um detalhe, no capítulo 40, glória a Deus, no capítulo 40, é onde José interpreta o sonho. No capítulo 41, o texto diz, no capítulo 40, no versículo 23, diz assim que o copeiro retorna a servir Faraó. Só que o texto diz assim: e o copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Deus está no controle da história. Não esqueceram o teu nome, não esqueceram o teu endereço, não esqueceram o teu currículo, não esqueceram você, você não está esquecido, você está sendo guardado e preparado para aquilo que Deus tem para você e para a tua casa. Roubam a túnica e o Senhor estava com José. Lançado no poço, o Senhor estava com José. Vendido como escravo para os ismaelitas, o Senhor estava com José. Vendido para a terra do Egito, o Senhor estava com José. Aleluia! Sendo lançado, caluniado, lançado na prisão, o Senhor estava com José. Em vários trechos dos capítulos de Gênesis, você vai ver a palavra: e o Senhor estava com José. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Aleluia! Quando alguém te rejeitou naquele lugar, aleluia, quando te abandonaram e você achava que estava tudo perdido, quando tudo parecia que ia desabar, quando tudo parecia que estava de cabeça para baixo, quando você se deparou com aquela calúnia, com aquela afronta, o Senhor estava com você. Como pode isso? O Senhor está comigo, uma calúnia se levanta. O Senhor está comigo e o homem está com a mala pronta para sair de casa. O Senhor está comigo e parece que toda a minha família está contra mim. O Senhor estava com José. O copeiro se esquece. Abre aspas. O copeiro, porém, se esqueceu, porque José ainda estava sendo guardado e preparado. Só que o capítulo 41 diz que ao fim de 2 anos inteiros. Quantos anos? Alguém cochilou. Quantos anos? 2 anos inteiros. Quando se completam 2 anos inteiros, a Bíblia diz que então Faraó sonhou. 2 anos inteiros. Está falando de um ciclo que se fecha e um novo ciclo que está prestes a abrir. Se você recebe essa palavra, Deus está dizendo: é um ciclo que se fecha. E se prepara, porque tem um ciclo novo para dar início na tua vida. Um ciclo se fecha, porque outro está prestes a abrir. O copeiro se esquece, mas Deus só está aguardando o ponteiro do relógio chegar aonde tem que chegar, para chamar o teu nome e o da tua casa, e te entregar aquilo que tem para você. Faraó sonha, e agora a Bíblia diz que o copeiro vai dizer: dos meus pecados eu me lembro.
Porque ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Faraó está angustiado, agoniado. E alguém, ou melhor dizendo, o copeiro, vai dizer: dos meus pecados eu me lembro agora. E Faraó diz: pode falar. Tem um moço, tem um hebreu lá na prisão. Enquanto alguém está dizendo: morreu, está esquecido. Enquanto alguém está dizendo: a casa dela não levanta mais, o filho dela não levanta mais, ela, o ministério dela não levanta mais, o casamento dela não levanta mais. E Deus está dizendo: você está sendo preparada. Dos meus pecados eu me lembro. Tem um jovem que estava lá na prisão, e quando eu e o padeiro tivemos um sonho, ele o interpretou. A Bíblia diz que Faraó manda chamar José. Porque quando chega o tempo, até Faraó tem que sonhar, para Deus usar, glória seja dada ao nome dele, aquelas situações, aquelas pessoas que eram improváveis de serem usadas. Aí Faraó vai ter que sonhar para Deus cumprir o que Deus tinha que cumprir. Manda chamar José na prisão. A Bíblia diz que ele vai se barbear todo, vai se arrumar, e vai tomar banho, enfim. A Bíblia diz que quando ele chega diante de Faraó, Faraó diz: eu tenho ouvido sobre você, e tem me dito que você é aquele que interpreta os sonhos. Que temor. Ele diz assim: isso não está em mim. É muito importante a gente saber que a bondade de Deus é quem nos acompanha, que a graça, que o favor de Deus nos acompanha, e que o que Ele faz através das nossas vidas não tem a ver somente, totalmente sobre nós, mas tem muito mais a ver com o favor dEle, a bondade dEle. E que bom que Ele escolheu a mim e a você para cumprir o propósito dEle nessa terra. Isso não está em mim, mas Deus vai dar resposta a Faraó. Você sabe, José vai interpretar o sonho de Faraó. Agora lembra, Deus abençoa a casa do egípcio, de Potifar, por amor a José. Então agora, eu disse e repito, Deus está fazendo através de José. Ainda não faz na vida dele, mas faz através da vida dele, na vida de outro. José aqui no capítulo 41, ele ainda não tem resposta para as suas aflições, para as suas lutas. Ele não tem resposta. Ele só tem uma promessa. Ele só, entre aspas, sem desprezar, ele só tem uma palavra. E esse só não é no sentido de diminuir, não. É o só, que é um só de algo potente, de algo poderoso. Porque basta uma palavra de Deus na minha direção e na tua, para a gente permanecer crendo mesmo ainda não vendo, para a gente permanecer acreditando mesmo que olhando e vendo a nossa volta ainda não se cumpriu. Ainda não tirei, eu não sei se esse é o propósito, se é assim, ainda não tirei o meu sapatinho para dizer: aconteceu. Mas se você tem uma palavra, é o suficiente para você permanecer acreditando. José vai interpretar o sonho de Faraó. Agora você percebe que José tem uma palavra para alguém. José tem respostas para alguém, mas ele não tem resposta para si. Enquanto eu não tenho resposta para as minhas perguntas, enquanto eu não tenho resposta para os meus questionamentos, enquanto eu e você não conseguimos entender o porquê e para quê, Deus nos usa como resposta na vida de outras pessoas. Mas enquanto eu sou resposta na vida de alguém, a resposta de Deus se encarrega. Alguém entende o que o Espírito está dizendo? Enquanto eu sou resposta na vida de alguém, Deus se encarrega de apresentar a resposta na minha vida. Ele interpreta o sonho, ele é resposta para Faraó. E o texto diz: e disse Faraó aos seus servos:
Se você quiser, não sei se você se lembra do texto, ele vai falar sobre o tempo de fome e o tempo de abundância, o tempo de fome. E aí ele vai dizer, escolha um homem. Ele não está falando sobre ele. Ele está simplesmente entregando aquilo que é de Deus. Escolha um homem inteligente, sábio, que faça isso. Até que Faraó olha para ele e diz, acharemos um varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus na hora certa, vive aquilo que Deus tem. Acharíamos um homem como esse que tem o Espírito de Deus? Tu estarás sobre a minha casa, e por tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó, vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, pôs na mão de José e o fez vestir de veste de linho, e pôs um colar sobre o seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e todos tinham que clamar diante dele, dizendo, ajoelhai, ajoelhai. O que está acontecendo ali é o princípio do sonho que ele teve lá atrás. A Bíblia diz que agora Faraó coloca um anel no dedo de José. Anel fala de autoridade. José está recebendo, se você quiser receber também já é profético, pode receber. Está recebendo autoridade para governar o tempo de escassez e o tempo de fartura. A autoridade para governar o tempo da abundância e o tempo da luta. Autoridade. Coloca veste sobre ele. Tira a roupa de escravo. Tira a veste de sofrimento. Meu Deus do céu. Oh Senhor, pela palavra, tem vestes de sofrimento sendo arrancada aqui nessa noite. Alguém consegue receber isso? Tem veste de sofrimento, de dor sendo arrancada aqui, e Ele está trocando por uma nova veste. Uma veste de linho. E a Bíblia diz, um colar no pescoço. Esse colar era um galardão, era um benefício, era um presente diante do benefício que José então fez para a terra do Egito. E aí a gente chega no capítulo 41, no versículo 51 e 52. Quem é José agora? Governador do Egito. Na terra em que ele estava sendo escravo, ele agora governa. Meu Deus, Deus está nos dando governo naquilo em que nós fomos escravizados, feridos, adoecidas. Você vai entender melhor. Quem é José, governador do Egito? Se casa com Azenate, e José e Azenate vão ter 2 filhos. O primeiro, Manassés. E ele vai dizer, o nome do primeiro se chamará Manassés. Eu queria ficar fina, mas não vai dar não. Glória a Jesus. Obrigada, amiga. O primeiro se chamará Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer, redobra a tua atenção agora. Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa de meu pai. E o nome do segundo ele chama Efraim, porque ele disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Poderoso. Lindo que Deus está falando. Só tem um detalhe, minha amiga, minha irmã que está aqui nessa noite. O nome do primogênito se chamou Manassés, que significa aquele que faz esquecer, ou esquecimento. Então José vai dar o nome, e chamou o nome do primeiro Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa de meu pai. O
que José está dizendo é que Deus o fez esquecer de todo o trabalho da casa de meu pai. Ele não está dizendo que ele esqueceu o que ele passou na casa do seu pai. Ele não está dizendo que ele esqueceu, ele não lembra mais daquilo que ele viveu no passado. O que José está dizendo para nós aqui, nessa palavra, através dessa palavra, o que o Senhor está dizendo através da vida de José nessa palavra, melhor dizendo, José não fala mais, é o Espírito Santo. Mas o que o Senhor está falando através da vida de José, ele não está dizendo que ele não se lembra mais da humilhação. Ele não está dizendo que ele não se lembra mais das rejeições dos seus irmãos. Ele não está dizendo que ele não se lembra mais da dor que ele sofreu no passado. Ele não está dizendo que ele esqueceu. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou chamar o nome desse de Manassés, que significa aquele que faz esquecer. José está dizendo: eu decidi gerar Manassés. Eu decidi perdoar os que me ofenderam. Eu decidi perdoar os que me perseguiram. Eu decidi perdoar o meu passado de dor e avançar para gerar Efraim. Ele está dizendo: eu decidi perdoar, esquecer, abre aspas, as dores do passado. E depois que ele gera Manassés, e depois que ele decide romper com as dores do passado. Eu sei que não é fácil, minha irmã, porque quem está pregando para você aqui nessa noite é alguém que já sofreu vários níveis de rejeição. E eu não estou falando isso aqui para você ficar com peninha de mim, coitadinha da pregadora, tadinha dela. Não, não, não. É só para você entender que assim como você foi rejeitado em alguma área da tua história, eu também fui. Só que eu decidi gerar Manassés. Eu decidi romper com as dores do meu passado. Eu decidi liberar perdão. Não é fácil, não é fácil, mas é necessário romper. Porque só gera Efraim. O que quer dizer Efraim? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quer crescer na terra da aflição? Quer crescer diante dessa luta que tu está atravessando? Quer crescer diante dessa guerra? Quer crescer diante de toda essa circunstância que você está vendo? Quer crescer diante desse problema? Quer crescer diante disso? Quer crescer, eu sei que tu quer. Mas primeiro vai ter que gerar Manassés. Para crescer na terra da aflição, para gerar Efraim, primeiro tem que gerar Manassés. Parafraseando, para crescer na terra da aflição, para gerar o Efraim, precisa gerar Manassés. Para crescer na terra da aflição, antes precisa perdoar e romper com as dores do passado. Fica de pé sem perder a sua ligação, por gentileza. Sem perder a sua ligação, que eu vou concluir a mensagem com você de pé. Por favor. Por gentileza, com todo o carinho do meu coração, tem muita gente. Não aproveita agora para sair do seu lugar, eu vou concluir essa palavra. E eu disse para você que é algo muito delicado, eu reconheço isso. E eu não quero abrir janelas aqui, não quero abrir assuntos e não fechar ele. Você não vai sair daqui pior do que você entrou, não. Você vai sair daqui melhor do que você entrou. Fabiola, prova para mim que José perdoou os irmãos. Prova para mim, Fabiola, que ele perdoou os irmãos. Ele está dizendo que Deus o fez esquecer, foi uma amnésia. Não, ele ainda se lembra. E eu vou te provar que ele se lembra. Ele não esqueceu no sentido de amnésia. Ele lembra. Mas quem rompe com as dores do passado, quem rompe e consegue alcançar o perdão. Glória a Deus. Quando lembra das dores do passado, não sente mais aquilo rasgando dentro de você. É um processo. Mas se você entender hoje
que tem dores do seu passado que você precisa romper, que tem dores do seu passado que você precisa deixar para trás. Você vai conseguir romper e se prepara. Se prepara para crescer, se prepara para inspirar outras mulheres, se prepara para aconselhar outras mulheres e dizer: minha irmã, eu vivi isso aqui, mas eu rompi. Estou crescendo, estou evoluindo, estou prosperando espiritualmente falando, financeiramente falando também. Mas aqui a gente está falando no sentido espiritual. Prova que José perdoou os seus irmãos. Capítulo 45 de Gênesis, olha para mim. José, depois de tantas astúcias, de tantas situações, que os irmãos, quando chega o tempo de fome, os irmãos vão para a terra do Egito. Só que eles não reconhecem José, porque quem gerou Manassés fica irreconhecível. Quem gerou Manassés fica irreconhecível. Oh, glória a Deus, oh, mulherada inteligente, meu Deus do céu. Oh, glória a Deus. Capítulo 45 de Gênesis. Então José, que não podia, preste atenção, que não podia se conter diante dos que estavam ali, dos seus servos, ele fala assim: sai todo mundo. Está aqui dizendo que ele fazia sair daqui a todos, mas eu acredito que ele era um varão educado, e ele disse: por favor, todos me deem licença. Porque eu falei assim, porque está assim aqui na Bíblia. E às vezes eu sou muito literal naquilo que eu estou lendo. E a gente precisa ir na Almeida Revista e Corrigida, e a gente precisa tomar um cuidado. Eu amo a Revista Corrigida, não é uma crítica. Saiam todos, por favor. Então José não podia se conter, presta atenção. Ninguém está dizendo que você não vai chorar. Hoje aqui inclusive, se estiver mexendo aí dentro, se quiser chorar, chora. Ninguém está dizendo que você não vai chorar, que você não vai por alguns momentos se angustiar por essa situação. E não podia se conter. Manda todos saírem. Então José levanta a sua voz e começa a chorar. O texto diz que os egípcios ouvem o choro de José, que a casa de Faraó começa a ouvir o choro de José. Ele está agora diante dos seus irmãos, e diante dos seus irmãos ele começa a chorar. Os seus irmãos ainda não sabem quem ele é, porque gerou Manassés. Está irreconhecível. Eu falei para vocês, de fato não sou, mas quando é necessário, você pode dizer para essa amiga, fala: você vai ficar irreconhecível. Fala: você vai ficar irreconhecível. É pro bem, tá, minha irmã? É pro bem. Irreconhecível pro bem. E José começa a chorar diante dos seus irmãos. Então José vai dizer: eu sou José. Vive ainda o nosso pai? Olha como que ele vai se apresentar. Eles estão olhando para José. O governador do Egito, o segundo, depois do faraó, é ele. Eles estão diante de José. José chorando, eu imagino a cara deles, porque o texto diz que eles estavam espantados. E espantados eles estão olhando esse homem poderoso, chorando como uma criança, e está perguntando como é que está o nosso pai. Na mente deles: quem é você? A Bíblia diz que eles ficam pasmos. Ele diz: eu sou José. Vive ainda o nosso pai? E eles ficam espantados, não conseguem entender. Então José vai dizer: chegue mais perto. Gente, só gerando Manassés mesmo para falar: chega mais perto. Para chegar nesse nível, né, amiga? Para chegar nesse nível, chega mais perto. Vive ainda o nosso pai, chega mais perto. Os irmãos vão se aproximar e ele vai dizer: sou eu, José, aquele que vocês venderam para a terra do Egito. Eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam. Eles estão apavorados, eles estão atemorizados. Só que olha que coisa linda, olha a prova de que José não esqueceu. Já te provei aqui que ele não esqueceu. Sou eu, José, aqueles que vocês venderam para o Egito. Aquele que vocês venderam para o Egito.
vosso irmão. Agora, não fiquem tristes. Olha para cá. Olha ele falando para aqueles que venderam ele, para aqueles que caluniaram ele, para aqueles que poderiam ter dado a mão, mas não deram, para aqueles que pensavam que estava matando, quando na verdade só estava empurrando José para chegar no propósito que Deus tinha para ele. Sou eu, José, vosso irmão, que vocês venderam para o Egito. Agora não fiquem tristes. Não fiquem tristes, nem pesem os vossos olhos, porque vocês me venderam para cá. Não fiquem tristes por isso, porque Deus me enviou na frente de vocês para conservar a vossa vida. Aleluia! Pelo que Deus me enviou na frente de vocês para conservar a vossa sucessão na terra, a tua semente, a tua casa, a tua vida. O Senhor me enviou na frente de vocês para guardar vocês em vida para um grande livramento. E aí José diz assim: não foram vocês que me venderam, não foram vocês que me enviaram para a terra do Egito. Não, seus bobinhos, não foram vocês que me venderam para o Egito como escravo. Não foram. Eu vou parafrasear o que José diz para os irmãos: não foram vocês que me venderam para o Egito. Na verdade, Deus só usou a mão de vocês para me empurrar para chegar na terra do Egito e Deus realizar o sonho, a promessa que Ele tem na minha vida. Deus está dizendo para você: essa dor, essa aflição, esse tempo de angústia só está empurrando você, mulher, para viver o sonho que Ele te entregou. Tem alguém que acredita nisso aqui? Tem alguém que acredita nisso aqui? Inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome desse Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Algo que eu nunca falei num púlpito. E Deus me manda falar hoje. Vocês já sabem, vocês que conhecem o meu testemunho sabem que eu não fui criada pelo meu pai, abandono paterno, enfim. E a minha avó, mãe do meu pai, sempre soube que eu era filha dele, que eu era neta dela. Não sei se você já leu meu livro. Que minha mãe não me ouça, ela não gosta muito. Minha mãe era empregada doméstica, desde jovem, desde 10 anos de idade, fazia faxina na casa de alguém. Isso, hoje em dia, eu sei que
é muito mais escandaloso. Era uma criança trabalhando. Na sua adolescência, ainda trabalhando numa determinada residência, um adolescente, filho da patroa, se envolveu com ele. Ela com seus 17, ele também. Ela me engravida de mim, diz pra ele que o filho não é dele, e aquilo foi muito cômodo pra ele, na minha humilde opinião, sem raiva. Sem raiva. Em outros tempos não seria sem raiva não, tá? Mas hoje é. Enfim, para resumo da história, quando eu fiz 15 anos, minha mãe revelou pra ele e disse: olha, a Fabiola é tua filha, sim. É uma longa história, ele nunca me procurou, mas a minha avó sempre soube, desde sempre. Só que ela passou a me rejeitar de uma tal maneira que teve um dia que eu, quando eu estava com meus 20 e poucos anos, eu falei: eu vou procurar ela. Eu já estava na igreja. E para minha surpresa, quando ela atende o telefone e ela diz, eu falei assim: oi, vó. Porque eu desde criança chamava ela de vó, mesmo meu pai não sabendo até então. E para minha surpresa, eu não vi ela desde os meus 10. Nesse tempo eu estava com meus 23. E eu falei: oi, vó. Ela falou: quem tá falando? É Fabiola, sua neta. Eu não tenho nenhuma neta chamada Fabiola. A única neta que eu tenho é fulana e fulano. Desligou o telefone na minha cara. Aquilo acabou comigo, gente. Aquilo me entristeceu de uma tal maneira que não bastasse ser rejeitada pelo meu pai, agora a minha avó, agora declaradamente. Os anos se passaram. Os anos se passaram e de repente eu comecei a entender que eu precisava liberar perdão. Eu precisava gerar Manassés. Entendi que eu precisava perdoar o meu pai, mas até então eu não lembrava dessa situação. Até que um dia, eu não sei se foi nessa mensagem, eu não sei, foi alguma mensagem voltada para isso, o Espírito Santo falou para mim assim: sua avó. Porque eu fiquei falando: quem eu preciso perdoar, meu Deus? Mas quem? O Vaguinho já foi suado, mas já foi. E o meu pai já foi. O Espírito Santo falou: sua avó, lembra aquele dia assim, 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 assim? E passaram-se o tempo e eu fiquei orando a Deus: Senhor, me dá uma oportunidade para eu encontrar ela. Me dá uma oportunidade para eu falar de ti para ela. Eu quero falar de ti para ela. Só que eu ainda estava com aquela razoação, com aquela tristeza. Até que depois de muitos anos, gente, eu não sei quanto tempo, eu estava orando no meu quarto. Falei: Deus, eu não consigo. Foi no meu quarto, de porta fechada, e eu disse: Deus, eu não consigo. Tá doendo muito, eu não consigo. Até que eu comecei a me rasgar para o Senhor e falar a minha verdade. Eu não consigo, eu não quero, não é justo. E eu comecei a falar até que o Espírito Santo começou a visitar o meu quarto. Começou a visitar o meu quarto e eu disse: Deus, eu perdoo. Eu decido perdoar, Senhor. Irmãs, eu não consegui encontrar ela. Mas pasmem, um mês depois que eu, no meu quarto fechado, sem ninguém ver, liberei o perdão para ela ali, sem ela saber. Ela não ouviu, infelizmente, porque a vida é assim, gente. Nem tudo é um final aos nossos olhos totalmente feliz. Mas eu quero declarar que para a tua história vai ser diferente, vai ser feliz sim. Eu não consegui encontrar, até então, aos olhos humanos não é um final feliz. Eu não consegui encontrá-la até que um mês depois dessa oração no meu quarto, seguindo uma determinada pessoa do parentesco do meu pai, eu vejo uma nota nos stories: velório da fulana de tal no dia tal. Sinceramente, eu não acho que isso é coincidência. Porque já pensou se ela tivesse falecido e eu não conseguisse liberar o perdão? Como que seria difícil? E eu quero dizer para você que se talvez alguém já foi e infelizmente você não liberou o perdão, isso não é um fim. Você tem uma oportunidade de fazer isso hoje. O que eu estou querendo dizer para você, eu não acredito em coincidência. Eu acredito num Deus, não foi do jeito que você queria, mas foi do jeito que era necessário. Depois que eu fiz a minha oração no quarto, no secreto, liberei o perdão para ela,
Eu vou usar esse termo porque eu quero crer que o Senhor levou. Que assim seja. O Senhor recolheu. Fiquei entristecida, mas o Espírito Santo me lembrou. Lembra daquela oração no quarto? Você fez a sua parte. Como eu disse, você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Eu vou ter que fazer isso porque o Senhor, o céu trabalha com organização. Porque tem gente que infelizmente talvez vai endurecer o coração e vai dizer não quero, não quero, não quero. Mas tem outras não, eu quero. E qual é o ato de você dizer eu quero? Eu não consigo. Talvez você está igual a mim naquele quarto, de joelho dobrado, dizendo Deus, eu não consigo, mas eu quero. Você quer liberar um perdão? Eu não sei para quem é. Eu não sei se é a tua mãe. Eu não sei se é o teu pai. Eu não sei se é alguém que te feriu. Eu não sei. Isso aqui é muito sério, a gente não está brincando. Sai do seu lugar, rompe aí, enquanto a gente puxa um louvor rapidinho para a gente fazer a oração. Vem rápido, porque o horário já estourou. Mas você não vai sair daqui com nada aberto. Não, não vai. Não vai. Você vai vir nessa direção, não é dizendo, não é um ato como dizendo, eu já perdoei, não. Eu não consigo. Fabíola, a verdade é que eu estou igual a você naquela oração do quarto. Eu nem quero, nem desejo, porque eu não consigo. Mas quando você sai do seu lugar nesse ato de fé profético, você está dizendo para Deus, Deus me ajuda, me socorre. Porque de mim mesmo eu não consigo. Gente, de nós mesmos a gente não consegue não. De nós mesmos a gente não consegue não. Mas sabe o que Deus está dizendo? Hoje você vai gerar Manassés. Por que você vai gerar Manassés? Você entendeu a mensagem? Porque Deus quer te dar Efraim. Porque Deus quer fazer você crescer na terra da aflição. Gleice, por gentileza. Gleice, vem orar, por favor. Não perde a ligação não, vem. Vem. Vem no ato de... Deus vai... A mão do Senhor vai tocar no teu coração e na tua mente hoje. A mão do Senhor. Com todo respeito, com todo carinho que eu tenho a essa igreja, a você, que talvez não sei nem o teu nome, mas eu tenho carinho por vocês que estão aqui. Não deixa o orgulho, a vaidade, não deixa. Porque perdoar não é sentir vontade de perdoar, é decisão. Porque só faz mal para você. E hoje, Deus vai fechar um ciclo para abrir um novo ciclo, uma nova temporada na tua vida. E a temporada é Efraim. Tu vai crescer. Deus vai fazer aquilo que Ele tem para fazer na tua casa, na tua família, na tua vida. Tu vai crescer. Em o nome de Jesus. Enquanto ela ora, você ainda está com a oportunidade de sair do seu lugar e vir. Aleluia, soberano Deus e eterno Pai, a Ti rendemos graça, louvor e adoração nessa noite. Senhor, engrandecemos o Teu nome. Eis aqui as Tuas filhas, Senhor, elas estão aqui, Senhor, no Teu altar, entregando, Pai, aquilo que nem elas mesmas acreditavam que seria capazes de entregar. Senhor, visita cada filha, visita cada mãe, visita cada avó, visita, Senhor, cada mulher que está aqui e por algum motivo está com a alma adoecida, por algum motivo está com a alma entristecida. Senhor, nós repreendemos agora toda a corrente, Senhor, em nome de Jesus, toda a corrente que aprisiona essas almas, dizendo que elas não vão conseguir, que elas não vão alcançar, que elas não vão chegar a poder no nome de Jesus. Recebe liberdade, seja livre, seja cheia, seja restaurada. Todo sentimento de culpa está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Meu Deus do céu, é semana do Dia das Mães e eu quero concluir essa oração profetizando. O filho que está na droga, o filho que está no álcool, vai voltar para a presença do Eterno. Ei, mulher, o filho que está longe da presença vai voltar diante da presença. Se é através
através do seu culto, se é através da sua entrega, se é através da tua adoração, o céu te convida agora. Eleve o nível da tua entrega, que na medida em que você eleva o nível da entrega, tem milagres chegando na sua casa. Vestes de tristeza nunca mais. Deus abençoe a sua vida. Vai se colocando de pé, glorificando a Deus. Glória a Deus. Só para confirmar, né, tudo que foi feito aqui no final. Enquanto eu estava ali durante a mensagem, eu pedi para a intercessão ficar aqui, porque a gente tem dentro do geral um grupo de intercessão que se levanta às 6 da manhã, que ora. E no mesmo momento em que eu pedi, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que aqui iria ser fechado dessa forma, com você liberando perdão. Então, eu só quero confirmar isso que foi feito aqui. O quanto Deus é incrível e surpreende a gente. Mas eu não quero deixar esse momento passar sem antes dizer que tem muita mulher aqui que ainda não veio. E eu acho que o Espírito Santo de Deus está movendo também a minha amiga aqui na mesma certeza. Talvez um bloqueio, talvez, né, uma barreira, mas eu quero declarar que isso já caiu por terra em nome de Jesus. Você não vai sair daqui sem liberar perdão. Eu quero, por favor, que essa intercessão que intercede pela minha vida, que ora pela minha vida, se coloque aqui à minha direita, por favor, Mônica. O seu grupo, isso. Eu preciso orar, porque já, né, estourou o horário aqui. Eu preciso orar, mas depois da oração, antes desse jantar, você vai sair do teu lugar e vai vir para que a intercessão ore com você. Se por algum motivo não deu para você sair do seu lugar enquanto estava a Fabíola aqui, se por algum motivo algo te prendeu no seu lugar, eu tenho absoluta certeza, pelo Espírito Santo de Deus, que Deus já tocou em teu coração a necessidade de não sair daqui nessa noite sem liberar esse perdão. O José, que foi muito pregado, bem pregado aqui, no versículo, no capítulo 45, como a Fabíola disse, ele chorou muito. E todos ouviram esse choro. Mas no 42, o texto vai dizer que ele chorou também, mas que ninguém viu. Ele se retirou, ele chorou. E o texto vai dizer que ele, quando se restabeleceu emocionalmente, ele voltou à mesa. Domingo é dia das mães. Vai ter almoço na sua casa. Meu Deus. E a mesa vai estar linda. Amém. Quem vai fazer essa mesa vai ser você. Aleluia. Tem mulheres aqui que estavam desanimadas de festejar o dia das mães com a própria mãe. Por alguma mágoa, algum rancor, com a própria avó, com uma tia que representa a mãe. Nós declaramos, pelo Espírito Santo de Deus, que será um domingo abençoado na sua casa. Controle emocional. Você recebe nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Mas para você que está afastada dos caminhos do Senhor e veio, essa é a hora, não é necessário falar mais nada. Se existe alguém aqui que está afastada e quer voltar para o Senhor, eu quero orar por você. Nós queremos orar com você. Sai do teu lugar rapidamente e venha para cá, por favor. Você que está afastada, quer vir com uma amiga, tem uma amiga do seu lado e você pode segurar na mão dela e dizer, vamos embora, porque hoje a gente recomeça a nossa história. Isso, está vindo aqui, ó. Isso, glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor? Glória a Deus. Vem.
Vem. Isso. Isso. Nós vamos orar por você. Vem para mais próximo, isso. Você que está no seu lugar, dá a mão a essa mulher que está... Isso, dá a mão aí. Essa mulher que está do seu lado. Vamos orar. Aleluia. Tem mais gente vindo aí, ó. Vai fechar o corredor, não. Solta a mão aí para ela passar, isso. Isso. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Senhor, nós damos graça ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite tão gloriosa e cheia da Tua presença. Pai, obrigado pela palavra, ó Deus, pregada, a mensagem que o Senhor tocou em nosso coração e saímos daqui revigorados por ela. Obrigado, ó Deus, pela mensageira da Tua palavra, ó Deus. Ah, Deus, obrigado pela vida da Tua filha que aqui está, pela casa dela. Nós te damos graça, Senhor, por tudo que foi derramado neste lugar. E nós declaramos, Senhor, um domingo, ó Deus, de comunhão, de amor, ah, Deus, de unidade, de afeto, de perdão. Nós declaramos sobre cada coração de cada mulher a cura, em nome de Jesus. Ah, Deus, que esse coração saia daqui curado, restabelecido e cheio da certeza de que o Senhor não abandonou. Que seja assim, em nome de Jesus. Você pode dar um abraço em quem está do teu lado. Aleluia. Glória a Deus. Diga para essa amiga: amiga, estamos curadas, somos curadas. Estamos prontas para fazer a mesa. Você que precisa da oração, por favor, você que precisa ainda liberar o perdão, sai do teu lugar e vem aqui, a intercessão está te esperando.